Provérbios 18, 21 afirma que a língua pode trazer morte ou vida. Aqueles que amam falar colherão as consequências. O uso correto da língua trará vida e, inversamente, o uso errado trará morte. Estaremos analisando doenças específicas que afetam nossas línguas. Essas doenças comumente infectam nossas vidas por meio do uso incorreto de nossas línguas e, em alguns casos, podem ser fatais se não forem controlados. Primeiro, a conversa excessiva. Essa doença é tão comum que as pessoas a aceitam como normal. Em Provérbios 10:19, nos mostra que muita conversa leva ao pecado. Seja sensato e mantenha a boca fechada. Outras versões do mesmo versículo da Escritura lê: quando há muitas palavras, a transgressão é inevitável, mas quem reprime seus lábios é sábio. Em outras palavras, se você fala demais, é certo que dirá algo errado, não há alternativa. Também somos advertidos na Bíblia a não usar muitas palavras para Deus. Esta é uma advertência que a maioria de nós precisa ouvir. Está explicado em Eclesiastes 5:1 e 2. Ao entrar na casa de Deus, mantenha seus ouvidos abertos e a boca fechada. É mal fazer ofertas sem pensar a Deus. Não faça promessas precipitadas e não seja precipitado em trazer assuntos diante de Deus. Afinal, Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, deixe suas palavras serem poucas. Se você não vai entregar sua vida a Deus, não diga a Ele que está se rendendo, porque Deus vai responsabilizá-lo pelas palavras que você fala em sua presença. Um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, a Bíblia indica que um anjo registra o que dizemos ao falar, orar ou adorar. Um dia seremos confrontados por esse anjo e pelo registro do que dissemos. Então, a Bíblia diz que será tarde demais para dizer, eu não quis dizer isso. Porque seremos responsabilizados por tudo que dissemos, cantamos ou oramos. Um dia, essas palavras serão mostradas para nós e teremos que responder por elas se fomos insinceros e não vivemos de acordo com as coisas que dissemos. Em Eclesiastes 5:3, lemos que muita atividade lhe dá sonhos inquietos. Muitas palavras fazem você um tolo. Usar muitas palavras é a marca de um tolo. A versão do Rei James de Eclesiastes 5:3 é ainda mais direta, pois um sonho vem através da multidão de negócios e a voz de um tolo é conhecida pela multidão de palavras. Quando você ouve uma pessoa falando continuamente, não precisa de outra evidência de que essa pessoa é uma tola. Qual é o problema fundamental? Acredito que seja a inquietação. Compare isso com o que Tiago disse em Tiago 3:8. Mas ninguém pode domar a língua. É inquieta e maligna, cheia de veneno mortal. Pessoas que estão sempre falando são inquietas. Conversa excessiva é uma indicação clara de alguém cujo coração não está em repouso. Segundo, palavras ociosas ou descuidadas. Em Mateus 12:36, Jesus disse: digo-vos que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Um dia teremos que responder por cada palavra que proferimos. Teremos que responder por palavras que eram ociosas, insinceras, que não queríamos dizer, que não estávamos dispostos a defender ou que não se refletiu em nossas vidas. No Sermão do Monte, Jesus afirmou o seguinte em Mateus 5:37: mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Isso é uma declaração surpreendentemente. Se dissemos mais do que queremos dizer, então há exagero em nosso discurso vem do maligno. Vamos resumir tudo isso em um simples conselho. Se você não quer dizer, não diga. Se você seguir essa regra, prometo que isso vai mudar toda a sua vida. Você será uma pessoa totalmente diferente e muito melhor. Terceiro, fofoca. Em Levítico 19:16 diz: não andarás com fofoqueiros entre o teu povo. Ir por aí espalhando calúnias, conversas ociosas, falsas, exageradas e maliciosas é fofoca. O próprio título de Satanás no Novo Testamento, a palavra traduzida como diabo, significa um caluniador em grego. Esse é o seu significado raiz e a principal descrição de Satanás na Bíblia. Se você fofoca ou espalha histórias, está na verdade fazendo o trabalho do diabo por ele. Você é um representante de Satanás.
não devemos apenas ter cuidado para não espalhar fofocas, mas também temos a responsabilidade de não recebê-las. Provérbios 18:8 diz: as palavras do fofoqueiro são como petiscos deliciosos, penetram até o íntimo do corpo. Como isso é verdade da natureza humana, quando ouvimos algo sobre alguém que é ruim ou os mostra de uma forma ruim, algo no coração humano se alegra. Cuidado para que, quando uma dessas preciosidades de fofoca for colocada à sua frente, você não as engula. Eles são veneno. Eles parecem doce, mas na verdade nos envenenam. E à medida que recebemos esses petiscos de fofoca em nossos corações, nossas vidas se tornam envenenadas por eles. Em Provérbios 20:19 diz: quem gosta de fofocar revela segredos, portanto, não se misture com quem fala demais. Veja como essas várias doenças estão relacionadas. Se você ouve fofoca, se torna cúmplice após o fato. Se você recebe alguém que roubou algo e aceita esses bens roubados deles, então, em termos legais, você se torna um cúmplice após o fato. Então, se você entretém fofoca e escuta suas palavras, você se torna um cúmplice da fofoca. Isso é o que o Salmo 15:1-3 diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Existem vários requisitos para ter acesso à presença de Deus, para habitar em seu monte santo. Devemos caminhar com integridade, devemos praticar a justiça, devemos falar a verdade em nossos corações. Depois são listadas 3 coisas que não devemos fazer. Não devemos difamar com nossas línguas, não devemos fazer o mal aos nossos vizinhos e também não devemos assumir uma repreensão ou receber uma repreensão contra nossos amigos. Não basta que não difamamos, não devemos receber o difamador. Não devemos assumir uma repreensão contra alguém que conhecemos. Não devemos comer esses petiscos de fofoca, porque são veneno e envenenam muitos relacionamentos. O quarto, mentir. Precisamos ter cuidado para usar a palavra correta para descrever essa doença da língua. É vital que todos nós sejamos muito cuidadosos para não sermos encontrados culpados de mentir. Em Provérbios 6, do 16 ao 19, vemos 7 coisas que o Senhor odeia. Há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que ele detesta: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos malignos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Dessas 7 coisas específicas que o Senhor odeia, há 3 que estão relacionadas à língua. Primeiro, uma língua mentirosa. Segundo, uma testemunha falsa. Terceiro, uma pessoa que semeia discórdia em uma família. Portanto, das 7 coisas que o Senhor odeia, há 3 que afetam a língua. E, desses 3, 2 estão explicitamente ligados à mentira. Isso é reafirmado em Provérbios 12:22. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas se alegra com quem fala a verdade. Nesses versículos temos 2 conjuntos de opostos. Temos a palavra detesta e a palavra se alegra. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas se alegra com aqueles que falam a verdade. Não há nada no meio. Então temos outros 2 opostos, mentir e verdade. Novamente, não há nada no meio. Se não é verdade, é uma mentira. Se é uma mentira, o Senhor a detesta. Se é verdade, o Senhor se alegra. Nosso problema é que temos tantas áreas cinzentas em nossos pensamentos, mas questiono se essas áreas cinzentas são encontradas na Bíblia. Se rastreado até a sua origem, toda mentira vem do diabo. Isso é um pensamento assustador, mas vou respaldá-la com as palavras do próprio Jesus. Falando aos líderes religiosos de seu tempo, Jesus disse em João 8:44: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele, ou seja, no diabo. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Toda vez que uma mentira passa por nossos lábios, ela vem do diabo.
Um fato ainda mais significativo e assustador sobre a doença da mentira é que, a menos que a doença seja detida e curada, ela é fatal. Apocalipse 21:8 diz: "Mas os covardes, os incrédulos, os vilões, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde como enxofre." Esta é a segunda morte. Repito o que disse: a menos que essa doença da mentira seja detida e curada, ela certamente será fatal. O quinto, a bajulação. O Salmo 12, do 1 ao 3 diz: "Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda língua arrogante." Nessa escrita, Davi estava falando sobre um estado de declínio moral na raça humana. Acredito que não seja diferente do que vemos ao nosso redor hoje. Homens piedosos são difíceis de encontrar. Os fiéis desapareceram. Qual é o resultado? Vizinhos mentem uns para os outros, falando com lábios bajuladores e corações enganosos. Esta escritura pronuncia um julgamento de Deus sobre esses lábios bajuladores, que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda língua arrogante. Em Provérbios 26:28, somos advertidos: a língua mentirosa odeia quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Provérbios 29:5 diz: quem bajula o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. O sexto, precipitação no discurso. Provérbios 29:20 diz: vês um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Esse versículo diz que, se somos precipitados em nossas palavras, nossas condições é pior do que a de um tolo. Esta é uma afirmação solene, pois a Bíblia não tem nada de bom a dizer sobre o tolo. Há um exemplo na Bíblia de um homem que foi precipitado e suas palavras apenas uma vez e contra o preço que custou contra ele. Esse homem era Moisés. Deus lhe disse para ir à frente dos filhos de Israel, falar à rocha e a ela traria a água. Mas ele estava tão irritado com os filhos de Israel que disse a eles: ouçam, rebeldes, devo tirar a água nessa rocha para vocês? Em Números 20:10. Então, em vez de falar à rocha, ele a golpeou. Números 27-12. Aquele ato de desobediência, expresso em palavras precipitadas, custou-lhe o privilégio de conduzir os filhos de Israel à terra prometida. Observe o diagnóstico. Um espírito provocado nos faz falar de maneira precipitada, e essas palavras precipitadas nos custam muitos privilégios e bênção. Se Moisés teve que pagar esse preço por aquela única afirmação precipitada, que tenhamos cuidado para não dizermos coisas precipitadas que nos custarão caro no reino espiritual. Que nós possamos orar por tudo que Deus nos proporciona. Orar para que nós permanecemos firmes, fiel a Deus. Obrigado, Deus, pela redenção que nos destes para devolver a comunhão. Nós oramos pelo perdão de todos os pecados que cometemos. Em nome de Jesus. Amém.